Olá, queridos irmãos. Nessa semana vamos dar continuidade no De Casa em Casa, no livro de Atos. E vamos estar olhando um pouquinho para o capítulo 5, principalmente o primeiro evento que começa o capítulo 5, que é a história ali de Ananias e Safira. Uma história que às vezes a gente fica um pouco arrepiado, uma coisa muito séria aconteceu ali, mas tem algo muito importante que vai nos ajudar e vai nos edificar muito. O que aconteceu? A gente vê nos capítulos anteriores que a igreja estava vivendo essa vida em comunidade, uma vida de amor. O Márcio, na última semana, ele terminou exatamente dessa forma, mostrando que os irmãos viviam em comunidade, suprindo uns as necessidades dos outros, pelo amor. Inclusive, no finalzinho do capítulo 4, mostra um exemplo que foi narrado a respeito da vida de Barnabé. Diz que ele tinha propriedades, ele vendeu suas propriedades e colocou aos pés dos apóstolos tudo aquilo que ele tinha. E aí a gente entra no capítulo 5, continuando essa narrativa, falando de um casal, o famoso casal Ananias e Safira. O que eles fizeram, queridos? Eles, nesse mover, eles pegaram e venderam suas terras, mas eles guardaram uma parte do valor para si e entregaram o valor para os apóstolos como se fosse o valor total. Isso que aconteceu. Então eles foram hipócritas, eles quiseram representar uma coisa do que eles não eram, e houve uma consequência aquilo ali. O Espírito do Senhor ali trouxe revelação do que estava acontecendo, e ao descobrirem aquilo ali, tanto Ananias como Safira caíram mortos, e isso gerou um grande temor. Mas aí, eu pergunto aqui para o meu amado irmão, Moacir, me diz uma coisa, por que aconteceu isso? Porque existem outros pecados e às vezes pecamos e a gente não cai morto. Mas por que isso aconteceu com Ananias e Safira? Bem, tudo isso que o Jim falou, dessa hipocrisia, desse pecado que se manifestou ali, o Pedro disse para o casal, olha, era de vocês, né? Não precisava nem ter trazido nem parte, nem o todo. Era uma oferta do coração, talvez até motivados, porque no capítulo anterior termina com a entrega do Barnabé, vendeu uma terra e entregou tudo lá. Então, a motivação do Ananias e da Safira, ela foi extremamente pecaminosa, porque eles foram para diante dos apóstolos com uma aparência de serem generosos, de estarem dentro daquilo que estava acontecendo com a igreja, mas realmente o que nós vemos aqui são corações não convertidos, de um casal que, na vaidade do seu próprio pensamento, resolveram simular, na verdade, o que nós temos aqui. Eles simularam uma oferta, deram uma parte do terreno também. O texto não diz se deram a maior parte ou a menor, não diz o que foi que eles deram realmente, só se sabe que não deram o todo e mentiram para os apóstolos. Então, o que temos que considerar é que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos e em cada alma havia temor. Isso nós não vemos aqui no Ananias e na Safira. Essa característica dos irmãos no início, em cada um havia temor. A santidade de Deus dominava a igreja. Até eu lembro da experiência em Levítico, no capítulo 10, dos filhos de Arão. Eles foram para diante do Senhor e ofereceram uma oferta estranha, uma coisa que o Senhor não tinha pedido e morreram ali. E o texto, eu deixei aberto aqui, o texto diz assim, mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim. Então, o que nós vemos ali com Ananias e Safira é que Deus mostrou a sua santidade. A santidade dessa igreja que estava nascendo, a santidade do cabeça da igreja, vindo e se manifestando de uma forma tremenda ali, gerando a morte desse casal que, na verdade, espiritualmente já estavam mortos, né? Então, esse cuidado que nós devemos aprender hoje, né? Que nós não podemos nos aproximar do Senhor com engano, com mentira, com vaidade, com hipocrisia, porque é o fermento dos fariseus.
No sábado, eu fui trazer uma palavra sobre oferta, na hora ali dos irmãos contribuírem, e eu lembrei do texto de Deuteronômio 26, que diz que quando nós nos aproximamos do Senhor, ele diz que, então, vai colocar a sua oferta diante do Senhor e vai se prostrar diante do Senhor. Esse momento é um momento de adoração. Assim foi Barnabé. Mas quando chegou em Ananias e Safira, não havia adoração, irmãos. Não havia adoração, não havia esse louvor, essa gratidão de participar da comunidade dos santos com seus recursos. Então, essas são as atitudes que feriram realmente a santidade de Deus e veio o juízo que veio sobre eles, né? Mudou dali para frente a história toda da igreja ali, né, Jimmy? É interessante, né, Moacir, que a gente vê na arrancada da vida da igreja uma ameaça, que é a perseguição. E eles foram perseguidos na arrancada ali. E o que foi falado que o Espírito Santo trouxe ousadia na vida daqueles homens a se posicionarem naquilo que receberam do Senhor, aquela missão de proclamar o Evangelho e viverem a igreja. Então houve uma ameaça externa contra a igreja, mas no poder do Espírito Santo eles permaneceram firmes nessa convicção. Aí, nessa leitura, a gente vê agora uma ameaça interna, querendo macular a pureza da natureza da igreja. Porque isso fere também o Evangelho. Claro. Né? Porque o Senhor Jesus ensinou que nós temos que ser o que somos, que a nossa devoção a Deus é verdadeira e que Ele conhece o mais íntimo dos nossos pensamentos, o mais íntimo do nosso coração. E ali já havia uma simulação, a hipocrisia, que o Senhor bateu tanto que a gente vê muito claro em Mateus 5, 6, 7, que faz parte do Evangelho, uma vida pura, verdadeira, devota ao Senhor. E o que aconteceu? Qual foi o combate contra essa hipocrisia que estava nascendo na igreja? Foi o poder do Espírito Santo também. Por isso que nós falamos sempre, né, Moacir, que a gente pode dizer que é o ato dos apóstolos, poderia ser o ato do Espírito, porque novamente o Espírito aqui atuando, trazendo discernimento para eliminar. E a consequência disso é esse temor que a gente vê na continuidade. Eles vão continuar sendo perseguidos ali, e são até hoje. Nossos amados irmãos, em tantos lugares, continuam a uma ação contra o Evangelho, para intimidar, para roubar a fé. Mas essa obra do Espírito em nós, ela é poderosa para sermos testemunhas de Cristo. E aconteceu ali novamente. Não foi adivinhação, foi revelação do Espírito. Amém. Que Pedro teve e pôde combater a mentira, a hipocrisia ali. E isso gera temor. E a gente fica pensando nos dias de hoje, né, Moacir? Como nós estamos vivendo hoje. E isso faz parte de viver no poder do Espírito Santo, viver debaixo da revelação, de ser guiado pela sua luz, o caminhar na nossa vida, cada um de nós. Mas ainda tem esse aspecto que ele é muito importante. Esse evangelho que Deus nos chamou para viver, né, Moacir? Ele é algo verdadeiro e puro. O Senhor não vai querer uma simulação como foi aquele sacrifício ali dos filhos de Arão. Não é algo simulado, algo externo, mas algo do nosso mais íntimo coração. Porque o Senhor conhece o mais íntimo, o intento do nosso coração. Se realmente, de fato, nós estamos vivendo essa vida piedosa, uma vida que temos o Senhor como centro de todas as coisas, né, Moacir? Amém. E vocês percebem ali que na continuidade, depois do pecado, depois que se resolveu o assunto de Ananias e Safira, com a morte dos dois, depois o texto do capítulo 5 começa a mencionar a igreja no pórtico de Salomão, os sinais acontecendo. E os sinais aconteciam com a maior frequência e com a maior naturalidade, principalmente por causa dessa santidade, desse temor que tomava a igreja naquele momento ali. Então houve uma igreja com sinais, e um crescimento tremendo, né? O texto diz que aumentava sempre o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres. Então percebam que essa caminhada da igreja e essa experiência com Ananias e Safira gerou uma explosão de fé nos irmãos, de temor nos irmãos, de admiração, também diz o texto, que havia muita admiração da igreja, e levou a esse fruto tremendo ali. Claro que como consequência houve perseguição, houve a prisão dos apóstolos, mas tudo isso vocês podem ler, vocês vão ver que tudo isso é mais milagres, né?
Quanto mais presos, mais milagres, mais resposta. A afirmação de Pedro: é importante obedecer a Deus e não aos homens. Então, esse foi o resultado, irmãos, de uma igreja que nasce em santidade, que não chega diante de Deus nem com hipocrisia, nem com engano, com mentiras, mas uma igreja que vive uma vida livre, né? Hoje ainda estávamos lembrando aqui de um texto que fala em 1 Crônicas da sinceridade. Te agradas. Deus se agrada da sinceridade. Ananias e Safira não precisavam ter dado nada. Eles poderiam ter vendido o terreno e ter ficado por dinheiro. Mas eles foram lá e simularam uma oferta, disseram aquilo ali, dando a entender que estavam entregando o recurso todo. Que o Senhor tenha realmente misericórdia de nós. E nós precisamos saber que nós somos o corpo de Cristo, irmãos. Nós não somos um povo que congrega num endereço X. Nós somos o corpo do Senhor Jesus. E a santidade do cabeça, essa santidade é que tem que dominar a nossa vida. Amém. Eu acho, Moacir, que a gente pode considerar que às vezes nós falamos assim, mas a gente não vê tantos milagres hoje, nós não vemos às vezes tantas conversões ao nosso redor, e podemos falar muitas coisas que não são a característica do início da igreja, mas diante dessa palavra nós podemos considerar um pouquinho, que às vezes nos falta um pouco mais de temor, um temor realmente de levar o Senhor a sério, e que faz parte do que nós cremos, essa total confiança em quem Deus é e naquilo que Ele diz. E é o que nós esperamos no Senhor, confiando nele, que a gente cresça nesse temor, Amém. Né, Moacir? Para que Ele faça completamente a sua vontade na nossa vida como igreja. E nós queremos aqui pedir para os irmãos darem continuidade, um olhar assim no Espírito, de novo, em Atos dos Apóstolos. Nós olharmos da onde nós surgimos, a origem da igreja, nesse poder do Espírito Santo, confiando que Ele é poderoso, Ele manifesta os seus dons, mas nos capacita, acima de tudo, a viver a vida reta de Cristo, a vida que Deus se agrada. E esse é o objetivo que nós estamos aqui. E continua, essa obra continua aqui. O Espírito está em nós, vive em nós, Deus vive em nós através do seu Espírito. O Espírito Santo é Deus, Ele quer continuar atuando, nos dando discernimento, nos usando para que aconteça milagres, pessoas possam ver o poder de Deus, confirmando cada palavra que pregamos através de sinais e prodígios, porque Ele é vivo, Deus não muda. O mesmo Deus que precisamos continuar tendo temor, levando a sério, Ele deu o que tinha de mais precioso para cada um de nós, que é a vida do seu Filho. E o seu Filho fez uma obra completa em nós, e hoje temos do seu Espírito. Aleluia. Então, essa é a continuidade da vida da igreja. Nós mais adiante, em outros capítulos, vamos ver como é que a igreja vai andando e reagindo, mas sempre a gente vai ver uma igreja andando no poder do Espírito Santo. Aleluia. Queridos, um grande abraço a todos e abençoamos vocês em nome do Senhor Amém. Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia.